peço a você que, por gentileza, abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 11, do versículo 28 ao 44, e assim nós encerraremos esse trecho que trata acerca da ressurreição de Lázaro. Essa história foi dividida em 3 partes, nós estamos na última parte, no qual o Senhor Jesus ressuscitará Lázaro dos mortos. Diz assim a palavra do Senhor, e após a leitura pode tomar o seu assento. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os seus pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto em lenços. E então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Esse é o texto que nós meditaremos nesta tarde, e você pode tomar o seu assento, por gentileza. Se você descobrisse que você está prestes a morrer, se o médico dissesse para você que você tem apenas 15 dias de vida, como você enxergaria a morte? Como estaria o seu coração? Qual seria a sua perspectiva sobre a morte? Você enxergaria a morte como uma inimiga cruel e terrível, que está querendo ceifar a sua vida? Ou você enxergaria a morte como uma amiga? O medo da morte é um dos piores medos da raça humana. Se você fizer uma pesquisa muito rápida no Google, não agora, na sua casa, e perguntar quais são os maiores medos da humanidade, entre medo de solidão, envelhecer sozinho, medo de aranhas e tantas outras fobias que existem no mundo, se destaca em primeiro lugar o medo da morte. Seres humanos têm medo da morte, têm medo de morrer. Seres humanos temem aquilo que é inevitável, porque a morte é, de certa forma, uma impossibilidade que, de repente, se torna uma realidade. É uma impossibilidade porque nós nunca pensamos que podemos morrer daqui a 2 segundos. Nós imaginamos que ainda vamos viver muitos e muitos anos, mas pode ser que, de repente, isso se torne uma realidade. Dizem que o senhor Walt Disney, antes de morrer, ele deu uma ordem para que o seu corpo fosse congelado. Walt Disney tinha esperança de que a ciência um dia pudesse trazê-lo da morte para a vida. O que o senhor Disney desejou é o que a maioria dos seres humanos desejam: a imortalidade, não morrer, continuar vivo. Mas o senhor Disney não sabia que somente o Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade para vencer os grilhões da morte. Talvez você que está me ouvindo aqui hoje, nesta tarde, tenha medo de morrer.
Só de pensar que talvez você já está arrepiado, e se porventura você é alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, você tem todas as razões e motivos para temer. Porque o mal, o pior, lhe aguarda. A morte será tão tranquila comparado com o que te aguarda. Então sim, você tem motivos para temê-la, se você ainda não se arrependeu, não creu em Cristo Jesus. Porque a morte sim será a sua grande inimiga. Mas se você crê em Cristo Jesus, foi perdoado, entregou sua vida a Ele, você não deve temer a morte, porque a morte não é inimiga do crente. A morte é o tiqueto, é a nossa passagem para o outro lado da vida. A morte é que nos dá o acesso aos portões celestiais. O cristão não deve ver a morte como aos olhos. A morte nos colocará ao lado do nosso Senhor, isso não pode ser ruim. Nós não podemos ter medo disso. Eu sei que às vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas quando pensamos na morte, mas nós nos esquecemos que quem nos chama ou que nos leva embora é o próprio Deus, que faz tudo de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu controle soberano sobre todas as coisas. Então devemos descansar. Se amanhã a morte vier te buscar, receba de braços abertos, porque é o Senhor te chamando através dela. Você foi premiado. Você foi contemplado. Você teve uma sorte no sentido, não de sorteio, mas uma sorte, um destino melhor do que o nosso. Porque nós ainda estamos aqui, esperando a nossa vez, esperando a nossa senha. Você foi contemplado. Nós estamos diante de um texto que revela o quanto o nosso Senhor é poderoso. Ele tem poder sobre a morte. Ele vai libertar Lázaro das algemas da morte. Ninguém pode fazer isso a não ser Deus. Nós sabemos que o evangelista João, quando escreveu esse evangelho, ele queria mostrar para os seus leitores que Jesus é Deus. E agora ele dará diante dos nossos olhos uma grande, forte e incontestável evidência. Deus venceu a morte. Ele venceu a nossa morte. E essa ressurreição, assim como a ressurreição da filha de Jairo, vai revelar ou vai apontar para uma outra ressurreição, porque essas ressurreições, como também da jovem de Naim, são apenas precursoras da ressurreição que nos aguarda, da ressurreição final, onde nossos corpos serão transformados em poder e glória, e passaremos a viver ao lado do nosso Senhor com um novo corpo transformado. Que maravilha! Hoje, então, veremos um grande ato sendo realizado pelo nosso Senhor. Ele vai, com a sua voz poderosa, chamar um homem que estava dentro de uma sepultura já há 4 dias, em estado de decomposição. E esse homem sairá perfeito. Nós sabemos que esse último e 7º sinal miraculoso registrado pelo evangelista João no seu evangelho tem o objetivo de dar o testemunho claro e evidente da divindade de Jesus. Mas não só isso. Esse último sinal miraculoso não só dará uma evidência do poder de Cristo, como tem dado em todos os milagres que vimos até o presente momento, mas esse sinal vai empurrar Jesus para a cruz de uma forma assustadora. Os judeus já estão tentando matar Jesus lá desde o capítulo 5. E a coisa vai piorando, vai piorando. Agora, com essa ressurreição, que é um sinal incontestável, uma evidência incontestável da divindade de Jesus. E os judeus, por serem incrédulos, não podiam acreditar que Jesus era Deus. Para eles ele era um louco, um lunático, um falso profeta ou qualquer outra coisa. E eles então vão agora acentuar os ataques contra a pessoa de Jesus. Mas o que é interessante na história da Bíblia é que tudo isso estava no controle de Jesus. Ele está se colocando nessa condição de ir para a cruz. Tudo que Jesus está fazendo desde lá do capítulo 5 é uma preparação para que os seus inimigos o empurrassem para a cruz. Porque lá era o seu destino. Porque lá estava o nosso destino. Eu quero apresentar hoje a vocês a história da ressurreição em 4 atos. 4 atos. O primeiro ato é o encontro de Jesus com Maria. O segundo ato é a demonstração de indignação e comoção por parte de Jesus.
O terceiro ato é o Senhor Jesus ordenando que a pedra do sepulcro seja removida. E o último ato, ato final, a ressurreição de Lázaro. Vamos ao primeiro ato dessa história. Do versículo 28 ao 32, nós temos o relato da história de Jesus com Maria. Diz assim a palavra do Senhor: depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: Mestre, chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Então os judeus que estavam com Maria em casa e estavam ali consolando-a, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na semana passada, nós vimos como foi a experiência de Marta. Nós vimos que Marta, quando ficou sabendo que Jesus estava próximo, ela imediatamente, de forma secreta, ela foi ao encontro de Jesus sem chamar a atenção. Jesus ficou à distância, ele não queria chamar a atenção. Ele queria um encontro privado, particular, com as irmãs de Lázaro, para consolá-las, juntamente com os seus discípulos, evidentemente. Então Marta, ela ficou sabendo e ela vai pianinho ao encontro de Jesus. Entretanto, Maria, ela não vai. Maria permaneceu lá em sua casa sentada. Bom, isso revela muito sobre o caráter de Marta e Maria, como a gente conhece. Uma muito afoita, muito apavorada, e a outra mais reflexiva. Então, quando Marta encontrou Jesus nessa ida, ela disse assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí nós vimos na semana passada que Marta faz uma profissão de fé. Ela diz assim: mas também sei que mesmo agora, com meu irmão morto, tudo que o Senhor pedir, Deus te concederá. Deus pode te ouvir. Após ela dizer isso, nosso Senhor se declara a ela como a ressurreição e a vida. E promete que aquele que crê nele não morrerá eternamente. Então o Senhor indaga a Marta com uma pergunta: Marta, você crê nisso? E Marta responde que sim, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. E aí essa foi a experiência de Marta. E agora o nosso texto diz: depois de dizer isso, depois da profissão de fé de Marta, Marta, sobre ordem de Jesus, debaixo da ordem de Jesus, foi chamar sua irmã Maria. A experiência de Marta trouxe fé ao seu coração. Mas agora Maria também precisa ser consolada pelo Senhor Jesus. Afinal, seu irmão morreu. E ela ficou em casa aos prantos, juntamente com outros judeus que estavam ali para consolá-la. Então, o Senhor Jesus manda Marta chamar Maria em particular, secreto, calminho, no canto, não deixe ninguém saber. O texto diz assim: depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria e sua irmã, ele disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Ele queria um momento a sós com Maria também, longe dos judeus que queriam matá-lo. Porém, Maria, impulsiva, ela se levantou de forma não discreta. Ela se levantou com tudo, com pressa, afinal o Senhor estava chamando. Nós conhecemos muito bem o coração de Maria. Nós vamos ver no capítulo 12 como é o coração de Maria. Nós vamos ver também, em outra passagem de outro evangelho, que essa Maria é aquela que estava aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Então, quando ela fica sabendo que o Senhor quer ter uma palavra com ela, ao invés de ela sair pianinho, na ponta dos pés, ela levanta depressa. E nisso, os judeus olham ela se levantando depressa, saindo desesperadamente, eles pensaram: ela vai chorar pela morte do seu irmão. E como era de praxe naquela cultura, os judeus que foram lá para chorar junto com ela, saíram para chorar com ela no túmulo. Foi isso que eles pensaram. Foi lá para chorar. Vamos juntos. Vamos chorar juntos. Bom, parece-nos que o plano de Jesus não deu muito certo, né? Ele queria ali uma conversa
particular, mas Maria parece que estragou tudo, né? Evidentemente que o plano de Jesus não foi frustrado. Aconteceu exatamente o que ele queria. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. E Jesus vai ressuscitar Lázaro, não somente às vistas de Marta e Maria e dos seus discípulos, mas à vista daqueles que seguiram Maria, pensando que ela estava indo para o sepulcro do seu irmão. O Senhor Jesus vai dar um testemunho público aqui, diante de todos, diante de uma multidão de pessoas. Tudo estava dentro do controle de Jesus. Ele sabia exatamente como Maria iria reagir. Então Maria se encontra com Jesus. E quando Maria se encontra com Jesus, ela não se queixa. Ela não reclama, porque Jesus era o único que poderia ter salvo o seu irmão e não salvou, e ela não se queixou. Nós vimos que na semana passada, nós vimos que o Senhor Jesus, ele se demorou de propósito. O Senhor Jesus chegou lá tarde demais, humanamente falando. Mas na verdade, nós sabemos que Jesus chegou na hora certa, no momento certo, de acordo com o seu planejamento. Humanamente falando, tarde demais. Aos olhos de Deus, tempo perfeito. E Maria então chega diante do Senhor e tem uma atitude linda. Ela não reclama, ela não questiona. Quando ela diz, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso não é uma reclamação, é uma constatação, é um fato verídico. É verdade, se Jesus estivesse ali, Lázaro não morreria. A atitude de Maria nos ensina uma grande lição. Ela fez aquilo que todo cristão deve fazer quando está passando por uma tribulação, por uma perturbação, por uma luta, por um óbito. Ela fez o que alguém que recebeu um diagnóstico de câncer deve fazer. Alguém que perdeu um filho, que perdeu um irmão, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o emprego, perdeu seja lá o que for. Ela fez aquilo que todo cristão deve fazer diante dessa situação. Não reclamar, antes se prostrar aos pés daquele que pode te socorrer. Foi exatamente isso que Maria fez. Ela se dirigiu até o nosso Senhor Jesus Cristo e se lançou aos seus pés. Se lançou aos seus pés. Diante dessas circunstâncias, a melhor coisa a se fazer é realmente lançar aos pés de Jesus. Reclamar, murmurar, questionar Deus não vai resolver o seu problema. A melhor coisa que podemos fazer é seguir o exemplo de Maria. O que nós fazemos aos pés de Jesus? O que ela fez aos pés de Jesus? Em primeiro lugar, ela reconheceu que Ele é todo-poderoso. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem poder. Ela reconheceu que Ele é todo-poderoso. Então, diante da tribulação, diante de tudo que eu falei, de luta que você venha passar, é isso que você vai fazer aos pés de Jesus. Reconhecer que Ele é poderoso. Porque se Ele não é poderoso e não pode fazer nada por você, então por que você estaria aos pés dEle? Estar aos pés de Jesus parte do reconhecimento de que Ele tem poder e pode fazer tudo de acordo com a sua vontade. Segunda razão para estar aos pés de Jesus, ou por que estamos aos pés de Jesus? Estamos aos pés de Jesus, ou vamos aos pés de Jesus, porque nós reconhecemos que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Pode não ser aquilo que desejamos. Marta e Maria não queriam a morte do seu irmão, mas ele morreu. Maria então reconhece que a vontade de Jesus é boa, perfeita e agradável. O que fazemos aos pés de Jesus? Em terceiro lugar, nós reconhecemos que somente Ele é o nosso consolo. Jesus foi para consolar Marta e Maria. Também para ressuscitar o seu irmão, trazendo alegria. Mas nesse momento elas não imaginavam o que ia acontecer. Mas o Senhor Jesus está ali para consolá-las. Havia uma amizade, havia um carinho entre eles, entre aquela família. E Jesus está lá para consolar. Vejam as palavras de Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nas entrelinhas, a Maria está dizendo assim, Jesus, sei que o meu irmão morreu,
mas também sei que o Senhor tem poder o suficiente para ter livrado ele da morte. Mas o Senhor, por razões que eu desconheço, eu não sei por que o Senhor não fez. E tudo bem, eu me submeto à tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e bendito seja teu santo nome. Essa é uma atitude que nós precisamos ter em nossa mente quando nós passarmos por coisas semelhantes a essa. Agora, vale lembrar que não é a primeira vez que Maria está aos pés de Jesus. Essa é uma das 3 vezes. As 3 vezes que Maria é citada na Bíblia, essa Maria aqui, ela está aos pés de Jesus. Em Lucas capítulo 10, do versículo 39 ao 41, nós lemos assim: Maria, sua irmã ficou sentada aos pés de Jesus. O que ela ficou fazendo? Ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Aí Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Olha onde Maria estava, aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. No capítulo 12 de João, nós encontraremos Maria mais uma vez aos pés de Jesus. Nessa circunstância, ela vai pegar um frasco de nardo, perfume muito caro, e vai derramar sobre Jesus. Diz assim o texto: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se da fragrância desse perfume. Maria aqui nos ensina que, seja nas aflições ou na rotina do dia a dia, estar aos pés de Jesus é a melhor coisa a fazer. No nosso texto, ela estava num luto, num sofrimento, seu irmão morreu. Mas nessas circunstâncias em que ela está ali aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, era um momento corriqueiro do dia a dia. Era uma visita corriqueira de Jesus à família. E ela estava aos pés de Jesus. Então Maria nos ensina aqui nas aflições, ou na tranquilidade, na rotina do dia a dia, estar aos pés de Jesus é a melhor coisa a se fazer. O que é estar aos pés de Jesus e o que isso demonstra? Estar aos pés de Jesus revela a nossa intimidade com Ele. Estar aos pés de Jesus demonstra a nossa comunhão com Ele, demonstra proximidade. Como eu e você nos prostramos aos pés de Jesus? Sendo que Ele é Espírito, nós não podemos nem ver os seus pés. Ele ressuscitou com o corpo, nós vamos ver esse corpo lá no céu, mas agora nós não estamos vendo. Nós nos prostramos quando lá na sua casa você se prostra diante do Deus invisível. Você coloca diante dele todas as suas lutas, todos os seus sofrimentos, confiando que Ele tem poder para reverter tudo isso. Aceitando a vontade dEle, que se Ele não mudar a sua condição, bendito seja o nome dEle. Porque Ele sabe o que faz. Então assim foi o encontro de Maria com Jesus nesse primeiro ato da nossa história. Ela reconheceu o poderio de Cristo, não se queixou da morte do seu irmão e se prostrou aos seus pés. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Vou repetir. Devemos reconhecer o poderio de Jesus, não se queixar das nossas situações e se prostrar aos pés de Jesus em reconhecimento do poderio dele. E assim então nós concluímos o primeiro ato, onde Maria se encontra com o nosso Senhor Jesus. No segundo ato, nós vamos ver que da parte de Jesus houve uma indignação e ao mesmo tempo uma comoção. Veja aí, do versículo 33 ao 37. Quando Jesus viu que ela chorava, Maria, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. Perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venham ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Esse é o texto nosso. O que Maria estava fazendo aos pés de Jesus? Chorando.
Ela estava chorando. É isso que o texto revela. Não só ela, mas também aqueles que a acompanhavam. Estavam todos chorando. Os judeus, Maria e, evidentemente, Marta. O texto nos diz que Jesus, ao ver o choro de Maria e dos judeus, essa versão diz que ele agitou-se no espírito e comoveu. Na verdade, é difícil ter certeza sobre o significado desse texto. A palavra grega que é usada aqui para agitou é uma palavrinha bem forte. É uma palavra bem pesada, que mostra indignação. Ela traz a ideia daquele cavalo que faz... Sabe quando você está... Ela traz essa ideia. Era usada assim para os cavalos. E o que alguns comentaristas acreditam e defendem, e isso parece fazer sentido, é que Jesus estava, usando a palavra grega, bufando de indignação por conta daquilo que o pecado fez no mundo. William Hendricks, um dos comentaristas, diz assim: muitos comentaristas acreditam que sim. Jesus, segundo a interpretação deles, ficou cheio de indignação. Mas por que ele ficaria irado? Certamente que não é porque Maria e os judeus estavam chorando. Ele mesmo estava quase a prorromper-se em lágrimas. Mas por que então? A resposta geralmente dada é essa. Jesus estava concentrando sua atenção no pecado como sua causa subjacente de todo o sofrimento. Tristeza e dor. Então ele ficou indignado contra o pecado e as consequências do pecado. Fecha aspas aqui para o William Hendricks. Mas essa explicação ela contém fortes elementos de verdade. Porém, ela não explica tudo. A emoção intensa que surgiu no coração do Senhor compreendia pelo menos mais um elemento além da indignação. Realmente, ele estava indignado por conta da condição do pecado. A tristeza, a dor, afinal, a morte é uma consequência natural do pecado. Mas nós percebemos também no texto, além dessa indignação, a presença da simpatia de Jesus para com os enlutados. O texto nos mostra que Jesus estava indignado com o pecado, que é a raiz de todo o sofrimento do mundo que foi criado por ele, mas também sentiu-se comovido pela tristeza ao ver o sofrimento dos seres humanos, principalmente de seus amigos. É impressionante saber que o nosso Senhor Jesus ele age com empatia para conosco. Isso é muito confortante para nós. O Senhor tem empatia. Naqueles dias, no primeiro século, a filosofia grega, a cultura grega ainda estava muito forte nos dias de Jesus. E os gregos acreditavam que Deus era um ser solitário, transcendente, inacessível, que estava alheio aos problemas do mundo, que não estava nem aí para o sofrimento das suas criaturas. Assim pensavam os gregos. Deus era apenas transcendente e pouco se importava com o sofrimento de suas criaturas. Mas pela palavra de Deus, nós descobrimos que Deus, além de ser transcendente, ou seja, está acima, no seu alto, sublime trono, governando sobre todas as coisas, ele também é imanente, ou seja, ele está presente, ele anda no meio do seu povo, ele está com nós, ele habita conosco. E vai estar assim para sempre. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Veja como Jesus se compadece do sofrimento alheio. Em Lucas capítulo 7, ocasião também em que há uma ressurreição, agora Jesus vai ressuscitar o filho da viúva, né? Filho da viúva. Eu não sei se você entende o quanto isso era trágico. Uma viúva naquela época, naqueles tempos, se não tivesse alguém para ajudá-la, ela morria de fome praticamente. Por isso a igreja inteira levantou diáconos para cuidar das viúvas. Porque não tinha sustento, aquele que era o provedor morreu. Mas essa viúva, ela tinha um filho único, um homem. Esperança de sustento, talvez ele já estava cuidando da sua mãe. E agora ele morreu. Que tragédia. Coitada dessa viúva. Veja os versículos 11 e 16 lá de Lucas capítulo 7. Veja o coração de Jesus, a empatia que ele teve. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim,
e com eles iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Jesus, ao vê-la, se compadeceu dela. Se compadeceu dela e disse: não chore. Não chore. Ela estava aos prantos, evidentemente. Depois se aproximou, tocou no caixão. Aqueles que estavam carregando o caixão pararam. Então Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus pega e entrega esse jovem à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. O Deus presente. Quando eu e você sofremos, Jesus está presente. Ele se compadece das nossas dores. Ele sabe o que é sofrer. Afinal, ele já sofreu aqui nessa terra também. Hebreus 14:15 nos revela que Jesus se compadece de nós em nossas fraquezas, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, Jesus se compadece das nossas fraquezas. É o Deus presente. Você pode falar com Ele. Você pode se prostrar aos pés dEle quando você estiver passando por lutas, dificuldades. Que boa notícia. O sofrimento, assim como o consolo, são inevitáveis. Para o cristão, o consolo e o sofrimento são inevitáveis. Por um lado, nós vamos sofrer, porque o próprio Jesus disse que nesse mundo teremos aflições. Mas o próprio Jesus também nos promete o consolo. Nós vamos ver lá no capítulo 17, que ele depois, se preparando para a sua partida, ele diz que vai enviar outro conselheiro, outro consolador, o Espírito Santo da promessa, que habita em nós e que nos consola hoje. Jesus se compadece das suas dores e ao mesmo tempo te oferece um consolo. Ao mesmo tempo, Jesus te mostra, aponta para algo que te traz esperança. Ele aponta para o porvir. Suas dores não serão nada lá. Todo o seu sofrimento aqui nessa terra será desfragmentado depois de milênios na presença do Senhor. Serão leves e momentâneas tribulações. E isso nos traz esperança. Então, ante ao desespero, a fé em Cristo é a única atitude que pode nos consolar. Irmãos, na semana passada nós estudamos um pouco sobre o silêncio de Deus e vimos que o silêncio de Deus dói demais. Agora vamos ver que o Senhor Jesus algumas vezes não fica em silêncio. Ele age, ele faz alguma coisa, ele muda a situação. Algumas vezes silêncio. Agora nós vamos ver que ele vai fazer algo. O Senhor Jesus agora ele vai dissipar o sofrimento de Maria e Marta. Onde vocês o puseram? Respondeu Jesus. Agora ele vai fazer algo. Ele vai reagir. Ele vai agir aqui. Ele vai ouvir o clamor das irmãs. Ele vai oferecer agora um consolo, não só com palavras, mas com atitude. E disseram então a Jesus: Senhor, venha ver. Jesus então chorou. E os judeus, ao ver Jesus chorando, disseram: veja o quanto ele o amava. Alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego, lembrando lá do capítulo 9, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Então, quando Jesus chora, houve uma divisão aqui. Alguns perceberam nessas lágrimas uma demonstração de amor para com o morto, Lázaro. Outros já colocaram Jesus em xeque, dizendo: por que ele não fez nada, né? Abriu os olhos do cego, será que ele não poderia ter resolvido o problema do seu grande amigo? E assim nós terminamos o segundo ato. Jesus está indignado contra os efeitos do pecado na criação e ao mesmo tempo está se compadecendo do sofrimento alheio. E o ato termina com uma pergunta que será respondida no terceiro ato. Como Jesus vai responder essa pergunta? A pergunta foi: será que aquele que abriu os olhos do cego não poderia, de fato, ter livrado Lázaro da morte? E encerramos o segundo ato com essa pergunta.
O terceiro ato dará a resposta de Jesus para nós. Terceiro ato. Jesus vai até o sepulcro e ordena a remoção da pedra. 38 a 40. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus responde: eu não disse a você que se você cresce, veria a glória de Deus? O terceiro ato, então, é marcado pela ida do nosso Senhor Jesus em direção ao túmulo. Vale destacar que naquela época era comum enterrar ou sepultar as pessoas dentro de uma gruta, de uma rocha que era escavada e fechada com uma pedra. Lógico, para proteger o corpo das rapinas, dos abutres, que gostam de carniça, e também para evitar a evasão dos terríveis odores próprios de um cadáver. Certamente a ida de Jesus em direção ao túmulo despertou algumas curiosidades. Jesus agora está indo em direção ao túmulo. O que será que ele vai fazer? Será que Jesus vai chorar junto com as irmãs? Será que ele vai se despedir do seu grande amigo? Essas são as perguntas naturais a se fazer numa situação como essa. O que ele vai fazer ali? E de repente o Senhor Jesus surpreende a todos. Ele não vai chorar com Marta e Maria. Ele não vai se despedir dos seus amigos, do seu grande amigo que estava sepultado. O Senhor Jesus surpreende a todos. Ele disse assim: tirem a pedra. Imagine as expressões das pessoas naquele momento. Imagine o espanto das pessoas. Ninguém imaginaria que Jesus ia mandar tirar a pedra, afinal, são 4 dias. Já está em estágio de decomposição. Já está fedendo. Inclusive, foi exatamente isso que Marta disse. Senhor, vai abrir isso aqui, já cheira mal. Já está aqui há 4 dias. Algo inacreditável. Como assim tira a pedra? Algo que espantou até mesmo Marta, que no sermão passado fez uma profissão de fé. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, ainda assim Ele pode fazer. Ou seja, tudo é uma profissão de fé. O que houve com Marta? Marta balançou na sua fé. É verdade. Porque o que Jesus estava fazendo e ordenando era algo assustador. Se coloque no lugar dela. E provavelmente era isso que você e eu faríamos também. Ficaríamos assustados. Então não condene Marta. Não a condene por conta disso. Lembre-se que muitas vezes nós agimos assim como ela. Nós cremos, professamos nossa fé, afirmamos certas verdades, mas devido a algumas circunstâncias nós damos uma balançada. Nós cremos que Jesus é poderoso, mas quando a tempestade nos aflige e o barco está enchendo d'água, nossa fé dá uma balançada às vezes. Quantas e quantas vezes em meio a situações difíceis nós não agimos assim? Agimos como incrédulos, duvidando do poder e do controle absoluto de Deus. Aí então Deus nos dá um chacoalhão e nós acordamos para a vida. Há incredulidade na nossa fé. Eu lembro aqui de uma frase, uma das primeiras frases que eu ouvi, o Spurgeon está morto, que eu li do Spurgeon. Ele fala da nossa incredulidade da fé. Ele disse assim: há pecados até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio no nosso amor. Há lama de serpente na mais bela flor do nosso jardim. Veja o que ele disse, e isso é verdade. Por conta do pecado que habita em nós, a nossa santidade ela não é perfeita. Por conta do nosso pecado, a nossa fé é manchada por incredulidade. Os discípulos que andaram com Jesus em determinado momento da sua vida foram incrédulos. Marta foi também incrédula nesse momento. Marta, de fato, fraquejou.
E como o Senhor a fez voltar ao eixo? A fez recordar da mensagem que ele enviou pelo mensageiro. Lembra lá no comecinho do capítulo 11, quando Lázaro ainda estava vivo, estava enfermo, muito doente, prestes a morrer. Então Marta e Maria enviam o mensageiro até Jesus com uma mensagem. Aquele que o Senhor ama está doente. Uma mensagem urgente. Uma mensagem que diz, olha, se não fizer nada, nós vamos perder nosso irmão. Mas qual foi a resposta que Jesus mandou para Marta e Maria? Que chegou lá só depois de 2 dias. A resposta foi, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa foi a mensagem que Marta recebeu do mensageiro. O mensageiro chegou e disse, olha Marta, está aqui um morto, aqui um velório, mas a mensagem de Jesus era que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Então, 4 dias depois, diante de um balançar da fé de Marta, o Senhor Jesus a faz recordar que a morte de Lázaro não seria o seu estágio último e final. Ou seja, a história de Lázaro não terminaria com a sua morte, conforme ele tinha dito para o mensageiro. E também está incluído aqui nessa mensagem de Jesus algo que rendesse glórias aconteceria com a morte de Lázaro. Jesus disse, não vai acabar assim, mas Deus vai ser glorificado através disso. Na semana passada nós relembramos que tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. E agora nós vamos entrar no próximo ato, onde Jesus dará uma grande demonstração da sua glória. A mensagem que Ele enviou pelo mensageiro vai se cumprir. Lázaro vai ressuscitar e Ele vai ser glorificado. Vejamos, Ato 4. Versículo 41 a 44 diz assim, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. O quarto e último ato é marcado pela remoção da pedra que fechava o sepulcro. Jesus ordenou, removam a pedra. Agora vale lembrar que Jesus tinha poder para remover essa pedra com o poder da sua palavra. Mas ele ordenou que os homens fizessem isso. Agora eu queria que você imaginasse a tensão desse momento. Estão lá os homens girando aquela pedra, removendo aquela pedra. E agora? Que tensão? O que é que tem ali dentro? O que é que vai acontecer agora? Provavelmente já estavam assim, esperando o cheiro. Enquanto a pedra era removida, o Senhor Jesus não estava olhando para dentro do sepulcro. O que ele estava fazendo? Olhando para os céus, o texto diz. Olhando para os céus, falando com o seu Pai. Veja a oração de Jesus. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Preste atenção no tempo do verbo, ouvir aqui. Passado. Está no passado. Isso significa 2 coisas. Que Jesus já havia orado em favor de Lázaro antes dessa oração. E também significa, em segundo lugar, que a sua oração já foi atendida. Jesus já sabia o que ia acontecer. A pergunta que fica é, se Jesus já sabia o que ia acontecer, por que ele orou? O texto nos revela que Jesus orou novamente, repetiu uma oração em voz alta diante de todos, por amor àqueles que estavam próximo dele. Ele queria que todos soubessem que o que ele ia fazer, ele estava fazendo debaixo do poder, da autoridade do seu Pai, porque ele é o Filho de Deus. Lembre-se, ressuscitar alguém depois de 4 dias na sepultura é algo que somente Deus pode fazer.
Jesus queria então deixar isso muito claro diante daqueles. Ele queria que todos soubessem que ele é o enviado de Deus. Nesse ponto, nós precisamos responder uma pergunta. Uma pergunta muito comum quando se conhece a fé reformada. Se Deus já sabe de tudo, por que nós temos que orar? Se Deus já sabe o que vai acontecer, se Ele sabe o fim antes do começo, por que eu devo orar? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a oração é um meio de nos relacionar com Deus. Quando você ora, você cresce em comunhão com Ele. A oração, ela aponta para as nossas dependências. Ela revela as nossas dependências. Nós dependemos de Deus para tudo. Então aponta para a dependência daquelas coisas que você depende, das suas dependências. Você vai pegar todas as suas dependências e vai depender somente dele. Vai jogar aos pés dele. E também a oração não é feita ou não tem o propósito de mudar o plano de Deus, porque isso é impossível. Ninguém ora para mudar o plano de Deus. Na verdade, quem é mudado é aquele que ora. A oração é para nos mudar, para nos transformar, para nos mudar. É verdade que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Sempre. Isso é incontestável. Mas ainda assim nós somos chamados pela palavra de Deus a pedir, a orar, a falar, a solicitar coisas que não estão no nosso controle. Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, por exemplo, nós percebemos isso. Que é a oração modelo. Jesus está dizendo que nós devemos orar ao Pai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Será que a santificação de Deus depende da minha pobre oração? Será que se eu não orar, o nome de Deus não é santificado? Mas eu sou chamado a orar assim. Venha o teu reino. Jesus não veio ainda porque a gente não está orando assim, pedindo o reino. Será que nós estamos atrasando o reino de Deus porque nós não estamos orando assim? Irmãos, o reino de Deus vai vir, independente da sua oração. Mas Jesus está conclamando você a orar pedindo pelo reino. E a oração também diz assim: seja feita a tua vontade. Ora, a vontade do Pai não vai ser sempre feita? Vai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus prometeu aos seus discípulos que eles teriam que comer, porque Deus cuida dos pássaros, cuida das plantas. Mesmo assim, os discípulos de Jesus foram ensinados a pedir por coisas que não dependem em nada deles, e que dependem do Pai, coisas que somente o Pai pode fazer. Ou seja, a oração revela o quanto nós confiamos, o quanto nós cremos em Deus. Quando nós pedimos para que o reino venha, nós estamos revelando assim a nossa fé. Estamos dizendo que de fato nós cremos num reino vindouro. Nós cremos num rei glorioso. Quando de fato nós oramos, seja feita a sua vontade, nós não estamos dizendo assim: Senhor, era para ser feita a minha, mas eu te dou permissão para fazer a tua. Não é isso. Nós estamos apenas confessando que cremos na soberania de Deus e que a vontade dele vai prevalecer nos céus e na terra, em todos os lugares, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ou seja, quando você ora assim, você não está pedindo autorização ou autorizando Deus a fazer coisas que dependem da sua oração. Você está apenas confessando a fé que você crê. As verdades que estão no seu coração. Quando você pede pelo pão de cada dia, você está apenas demonstrando a Ele que você depende dEle, que você confia que Ele pode se sustentar e que todo sustento vem dEle. A oração revela o quanto nós confiamos em Deus. Agora voltemos ao nosso quarto ato para encerrar. Após a oração, Jesus então ele brada, ele grita: Lázaro, sai para fora! Desculpa se eu atrapalhei o sono de alguém aí. Meus irmãos, que cena! Imagine essa cena, a pedra sendo removida, Jesus termina uma oração, e quando ele termina a oração, a pedra já tinha sido removida. Então, todos evidentemente estavam esperando. E agora? Qual que é o próximo passo? Jesus do nada então brada: sai para fora. Que cena! O túmulo está aberto.
Jesus agradece ao Pai por ouvir a sua oração e diz: sai, Lázaro, para fora. Estudando sobre esse verso, e também na semana passada, o irmão Rodrigo disse que também viu isso de alguém, que eu não lembro de quem. Eu vi isso em alguns comentaristas que afirmam que se Jesus não pronunciasse o nome de Lázaro, ia sair um monte de morto ali. Todos os mortos daquela região ressuscitariam. Sendo exagero isso ou não, Jesus de fato tem poder para ressuscitar os mortos assim. Inclusive, um dia ele fará. Nós temos na Bíblia, em Mateus capítulo 27, do versículo 51 ao 53, um texto intrigante. O Senhor Jesus está na cruz, e ele então rende o seu espírito e morre. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Houve um grande terremoto, um dichinho, nível lá, da região de Fukushima lá. Forte. O templo rachou ao meio. O véu rasgou de cima a baixo. Foi isso que aconteceu. Agora veja a descrição que Mateus dá desse episódio. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Foi um terremoto muito forte. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus bradou, está consumado, depois desse terremoto, houve uma grande ressurreição. Muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e apareceram andando na cidade e foram vistos por muitos. Jesus tem poder para ressuscitar quem, quantas pessoas ele quiser. E um dia, ele vai ressuscitar todos aqueles que já morreram. Os que creram em Cristo Jesus e aguardaram a sua volta, creram na promessa que ele viria, ou os que creram naquele que cumpriu a promessa, vindo morrer nessa cruz. Os nossos antepassados, os reformadores, os puritanos, os pais da igreja, todos eles um dia ressuscitarão juntamente conosco. Todos os mortos deixarão o seu túmulo para estarem na presença do Senhor. Um dia, nós ouviremos a voz de Jesus nos chamando, com o soar de uma grande trombeta. Poderemos ouvir ele nos chamando e nós atenderemos o seu chamado saindo da nossa sepultura. Será a nossa segunda ressurreição. A primeira ressurreição foi o dia que você creu em Cristo Jesus, se arrependeu dos seus pecados, porque você estava morto. E você ressuscitou. Agora você vai morrer, é verdade. Sei que isso não é novidade para ninguém, mas vou dar um spoiler da sua vida. Se Jesus não voltar antes, você vai morrer. Mas não conta isso para ninguém. Mas a morte não é o seu fim. Há algo além da sua morte. Há uma ressurreição final, onde você será transformado em poder e glória. Sairá da sua sepultura e se encontrará com o seu Senhor nos ares. Que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa. Lázaro, então, ele sai do túmulo diante desse grande, impactante milagre, diante daquela multidão. E aconteceu exatamente aquilo que ele havia dito que ia acontecer. Essa doença não terminará em morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Lázaro vivo e a glória de Cristo irradiando diante dos olhos deles. Como deve estar irradiando diante dos nossos olhos nesse momento. É uma demonstração de poder do nosso Deus. Aquelas pessoas que criam, acreditavam em Jesus, elas ficaram admiradas certamente em ter visto esse grande sinal miraculoso. Poder, glória, majestade. Apesar de você não estar lá, você pode contemplar essa mesma glória aqui hoje. Porque esse texto foi registrado exatamente para revelar a glória de Cristo a nós. Então, meus irmãos, diante dessa linda história, não glorificar a Deus em seu coração
se isso não acontecer agora, é porque você não alcançou o propósito dessa história. Essa história está registrada aqui para revelar a glória de Deus a mim e a você. E se o nosso coração não render a Ele glórias, louvores, honras, gratidão nesse momento, é porque a gente não entendeu essa história. Nós vemos nessa história uma grande demonstração, uma demonstração clara da divindade de Jesus. Claro como um cristal. Veja como ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro da mesma forma que ele criou todo o universo. Da mesma forma que ainda hoje ele sustenta tudo. Ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. E todas as coisas ele sustenta hoje também pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja céus, haja terra, haja animais, haja luz. E tudo foi feito pelo poder da sua palavra. E agora essa palavra poderosa penetrou numa rocha e encontrou um cadáver. Jesus estava repetindo aquilo que ele fez na criação do universo. O Deus Criador, o autor da vida, estava devolvendo a vida àquele que ele tinha tirado a vida. Irmãos, Jesus é o Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Jesus é aquele que, pelo poder da sua palavra, ele reina com autoridade. Esse é o Deus que adoramos. O Deus que adoramos, até os ventos lhe obedecem. Irmãos, nada é como Ele. Nada é como Jesus, o grande eu sou. Jesus é o Senhor que adoramos. Jesus é o Todo-Poderoso e Soberano. O nosso Jesus, Ele é grande em misericórdia. E Ele tem poder para salvar. Esse é Jesus, o Deus que adoramos, que derrotou a morte, que derrotou o pecado. Então, louvado seja o nosso glorioso Redentor e Rei. Louvemos aquele que deixou o seu grande trono para levar sobre os seus ombros a nossa culpa e transgressão. Nosso Senhor, Ele é exaltado sobre todos. Nome sobre todo nome. E só em Cristo Jesus há salvação. Então, dele seja a glória e o poder, porque Ele é o dono de tudo.